Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos que estão conosco quando nós vamos iniciar mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, da revista Esperança em Tempo de Quarentena, e o autor da lição de hoje é o pastor Alexandre Abrantes Santana. A nossa lição é a número 7, que tem como tema comunhão que resiste ao distanciamento. E o texto bíblico como base para esse estudo está em Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6, que diz assim a palavra do Senhor: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos e por todos vós. Que Deus abençoe você nessa caminhada que nós estamos fazendo quando estaremos meditando sobre a palavra de Deus. A lição de hoje ela é muito interessante para a nossa compreensão, inclusive, para esse momento que nós estamos vivendo. Ainda estamos vivendo nesse momento do isolamento social, o afastamento, né? Que é algo que tem afetado milhares de pessoas. E nós vamos iniciar a nossa lição pensando junto com você sobre o contexto qual está inserido a igreja aqui no Brasil. Brasil, como todos nós sabemos, nós que pertencemos à América do Sul, né? O povo latino, que é um povo mais receptivo, um povo que gosta de estar perto, próximo das pessoas, e como nós sabemos, o convívio, né, em cada igreja, especialmente aqui no Brasil, ela traz muito essa questão do relacionamento, estar próximo, né, dessa questão da afetividade, do companheirismo. E nesse momento a gente está isolado, né, vivendo esse período de afastamento social. Sabemos que aqui no nosso contexto Brasil, né, de uma forma bem especial e particular aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos que o povo gosta muito de confraternização, né? E em reuniões até não fora do ambiente da igreja, sempre acaba terminando em um lanchinho, em um relacionamento, em um bate-papo, em uma troca de experiência, né? As mulheres às vezes trocam até mesmo uma receita, os homens já conversam sobre questão de futebol. Então nós vamos perceber que aqui o povo tem muito essa questão desse convívio muito próximo, desse relacionamento. Então, aonde todos são muito receptivos, e esse distanciamento social, ele trouxe para nós essa questão que é muito triste, né? Nós não estamos acostumados, nós somos um povo que nós não temos o costume de ficar na nossa casa, junto com a nossa família, tendo aquela reuniãozinha de família. A gente quer sempre agregar mais gente à nossa volta e ter sempre pessoas próximas. E esse afastamento que nós estamos vivendo está trazendo essa dificuldade, né, no nosso relacionamento. E aqui no texto de Efésios, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios,
ele também estava vivendo um momento de isolamento. Ele estava preso, encarcerado. Então ele estava isolado da igreja, né? Ele não podia se relacionar com a igreja porque ele estava preso. Mas mesmo estando preso, afastado do convívio social da igreja, ele escreve sobre essa questão tão importante que é a unidade da igreja. Ele está nesse texto, especialmente nesse capítulo 4, falando da unidade da igreja. E nós precisamos manter a unidade da igreja e manter a comunhão da igreja mesmo nesse período de distanciamento. E a gente tem visto que muitas pessoas têm buscado e encontrado uma forma, uma maneira de manter esse vínculo, esse elo. E nós precisamos entender que a comunhão, em primeiro lugar, é vital para a nossa vida, né? Nós somos pessoas que precisamos de ter pessoas à volta. Eu particularmente falo por mim mesmo, né? Como é difícil, como foi difícil ter que estar em casa fazendo live, sozinho, só com a família. Uma sensação realmente de abandono. É como se a gente estivesse vivendo um abandono, né? Esse momento de isolamento traz essa questão da solidão. E nós, particularmente, nós não sabemos lidar muito com essa questão da solidão e do isolamento. Tivemos que aprender, porque isso é realmente algo vital para a nossa vida e especialmente para a vida da igreja. A igreja, ela precisa manter essa comunhão, porque comunhão é vida, né? Comunhão é vida. E essa que é a grande questão. Como manter a comunhão mesmo no momento de isolamento social? Precisamos entender que a comunhão que nós buscamos, em primeiro lugar, ela precisa ser a comunhão com Deus, né? A igreja que vive em comunhão não é só aquela que está presente no templo, mas é aquela que tem tudo em comum. E o que nós temos em comum com os demais membros da igreja? Nós temos em comum aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios, no verso 4, ele diz assim: há um só corpo e um só espírito. Então, nós nós fazemos parte, somos membros do corpo de Cristo. Algumas pessoas, inclusive, para justificar o afastamento da igreja, né, ou a saída da igreja, estão, não, mas eu também sou igreja, eu sou igreja onde eu estiver. Nós somos a igreja, sim, aonde nós estivermos, mas nós precisamos entender que eu penso que eu sozinho não sou a igreja. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E o apóstolo Paulo disse que eu sou, que você é, que nós somos membros do corpo de Cristo. Então você não vai ver uma perna saindo, andando por aí sozinha. Ela precisa estar ligada ao corpo. Então assim somos nós. Precisamos estar ligado ao corpo de Cristo. A solidão é um mal que consome o ser, né? O ser humano, né? E traz muita angústia, traz males, ansiedade, baixa autoestima. Então, a solidão, ela traz realmente muitas dificuldades, especialmente para nós que aprendemos desde muito cedo o convívio, né? E o relacionamento com a família. O brasileiro, ele é muito diferente do europeu, até porque o europeu ou aqueles que vivem na América do Norte, que são países mais frios, de um clima mais frio, aonde as pessoas
elas realmente precisam ficar mais dentro de casa, elas não têm muito essa questão como nós, né? O brasileiro, ele chega na praia, abre o seu, né, o seu sombreiro, a mulher estende a sua canga na praia, daqui a pouco o filho de quem está nesse sombreiro aqui já vai brincar com o filho do outro que está lá do outro lado, fazer castelinho de areia, daqui a pouco quem está de um lado já oferece água, já oferece alguma coisa para o outro, e aí você vê que às vezes nós somos assim. Em poucos minutos nós desenvolvemos relacionamento com pessoas que teoricamente a gente vai ver uma vez só. Às vezes você vai ver uma pessoa uma vez só lá na praia e tem um relacionamento, conversa, bate papo, troca às vezes algumas informações, falam sobre vários assuntos e depois encerra o papo ali, cada um vai embora para sua casa e às vezes nunca mais se encontram, né? Então isso faz parte do brasileiro. O brasileiro é assim, né? Então, e assim como água e comida, nós temos essa necessidade de água e comida, né? Respirar o ar, né? Nós também dependemos do relacionamento. O relacionamento é algo vital na nossa vida e nós temos que aprender, né? Nos relacionar mesmo estando à distância, manter esse vínculo, porque na verdade quem nos mantém unidos, ligados, amalgamados uns aos outros é o Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo diz, como também fostes chamados em uma só esperança. Ele está sempre falando de uma aqui, né? Está sempre se referindo à unidade, né? O corpo, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa viver essa unidade. Aqui, no tópico 2, o autor diz o seguinte, comunhão que é fruto de dependência, né? Dependência. Precisamos entender que nós somos pessoas individuais, né? Nós, como pessoa, nós temos a nossa individualidade, os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas vontades, né? Os nossos gostos. Então, isso faz parte da nossa individualidade. Mas, como Paulo está falando de corpo e igreja, e ele faz essa analogia de corpo e igreja, nós precisamos entender que nós somos interdependentes, né? Ou seja, nós somos pessoas que vivemos, né? Temos a nossa vida, o nosso fôlego de vida, mas somos ligados, estamos ligados uns aos outros. Não há como a gente querer fugir dessa realidade, né? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, esses dois elementos, igreja e corpo, têm muita semelhança, né? E, evidentemente, que assim como o corpo, né? Quem comanda o corpo é a cabeça, né? É o cérebro que nos proporciona funções e habilidades que muitas das vezes nós nem percebemos, né? Por exemplo, ao dormir, a gente quando dorme, a gente nem percebe que o cérebro continua funcionando. Ele continua funcionando, mandando informações para os órgãos vitais continuarem funcionando, para que o corpo continue funcionando, que a gente continue respirando, para que no dia seguinte nós possamos acordar, né, e estar vivo novamente. Então, existe o quê? Uma interdependência entre os órgãos do corpo, entre os membros do corpo, e assim nós também somos. Existem algumas pessoas que, inclusive,
se afastaram da igreja. E aí eu digo o seguinte, a questão não é o isolamento social. Inclusive a gente tem percebido isso. O isolamento social, ele não tem afastado a membresia da igreja. Não. As pessoas que têm se afastado da igreja são aquelas pessoas realmente que não querem ser membro da igreja, né? Porque não aceitam, às vezes, ser liderados, não aceitam ser pastoreado. Então, aproveitaram essa questão da pandemia e do afastamento e do isolamento social para se afastarem do corpo de Cristo, que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que realmente se consideram membros do corpo de Cristo e estão intrinsecamente ligados do corpo de Cristo, esses continuaram mantendo a sua vida e a comunhão com a igreja, não perderam a comunhão. Não perderam a comunhão. Nós temos irmãos aqui na nossa igreja que moram distante da nossa igreja. Eu quero, inclusive, fazer menção aqui do nome do nosso irmão Ari. A nossa igreja fica em Seropédica e o irmão Ari já é um senhor de um pouco mais de 80 anos de idade. Ele mora em Sulacap e ele continua membro da igreja aqui em Seropédica. Ele interage com a igreja através dos canais que a igreja tem para a transmissão dos cultos, da escola bíblica dominical. Certamente a escola bíblica dominical, o irmão Ari, a esse momento, deve estar participando online, né? E eu quero já deixar o meu abraço para o irmão Ari, né? Que está ligado no corpo de Cristo, que mantém a comunhão. O irmão que mora a quilômetros da igreja mantém a comunhão com o corpo, com a igreja, né? Está no grupo do WhatsApp da igreja, está interagindo com a igreja, está participando ativamente do corpo da igreja. Então, o isolamento social, algumas pessoas têm usado como desculpa para poder se afastarem da membresia e das atividades da igreja. A igreja continua ativa, a igreja continua sendo igreja e vai permanecer sendo igreja. Da mesma forma é a igreja. Todos nós somos membros desse corpo, todos nós temos igual importância e relevância, mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo. Então, é o próprio Cristo que determina a nossa função. Ele é o cabeça da igreja, ele que dirige, ele que comanda a igreja através dos ensinos bíblicos que ele tem deixado. E se eu estou ligado, veja bem, como se eu estou ligado no corpo, eu estou ligado na cabeça, que é Cristo. Se eu não estou ligado no corpo, eu não estou ligado na cabeça, que é Cristo. Já aconteceu acidentes de carro que algumas pessoas tiveram membros do seu corpo arrancado. O membro do corpo que é arrancado e não é reimplantado no corpo, ele morre. Não tem como o cérebro mandar comando para um braço que foi arrancado do corpo por um acidente de automóvel, por um outro acidente qualquer. E esse braço foi mutilado, foi destruído e ele não tem como, ele foi cortado do corpo. Então, não tem como o cérebro mandar comando para esse braço, né? Então é assim. Jesus é o cabeça. Se eu estou ligado no corpo, eu recebo os comandos que Cristo vai enviar para a minha vida, para me dar a direção, para aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Observe como isso é interessante. Mesmo que para correr você use os pés. Eu achei muito interessante isso que o autor colocou aqui. Os pés, eles são usados para andar e para correr. E quando eu corro, eu não corro só com os pés.
eu corro com as pernas, eu corro com o tronco, eu corro com os braços, que serve, né, para impulsionar, dar equilíbrio, o corpo, a cabeça. Então, não tem como correr só com os pés. E por isso que eu digo e repito que eu não sou a igreja sozinho. Essa tese que estão pregando aí, não, eu também sou a igreja, eu posso fazer o que eu quiser. Humanamente você pode fazer o que você quiser, espiritualmente você não pode fazer o que você quiser. Porque espiritualmente você, que é membro do corpo de Cristo, está ligado no corpo de Cristo, que ele é o cabeça e ele é que dá o comando, né? Então nós precisamos estar debaixo dessa autoridade do comando de Cristo. Terceiro tópico diz assim: comunhão, que é presença mesmo na ausência. É muito interessante isso aqui, a gente pensar, né? No versículo 6, ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, né? Então, está sobre todos. Sem a presença de Deus sobre nós, não há como ter comunhão. A nossa comunhão só existe, só pode existir se Deus estiver em nós, se a autoridade dele estiver na nossa vida. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após a sua partida, aprender a ter comunhão com ele, mesmo com a sua ausência física, mesmo Jesus ausente. E aí a gente vai perceber isso, que a nossa comunhão com a igreja, ela é a partir da comunhão que temos com Cristo, é a partir da comunhão que temos com Deus. Se você tem comunhão com Deus, se você está em comunhão com Cristo, você está em comunhão com a igreja. Não existe comunhão com a igreja se não tivermos comunhão com Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. A nossa comunhão vai muito além da presença. Você pode estar presente em um determinado lugar e não ter comunhão com ninguém naquele lugar. E a gente já tem visto aí, às vezes, não sei quantos já tiveram o desprazer, às vezes, de ver alguém num restaurante, uma família num restaurante ou num lugar esperando, né, uma pizza, esperando um almoço, e está todo mundo, cada um com o celular na mão, cada um se conectando com pessoas que não estão presentes e desconectadas das pessoas que estão presentes. Então, a nossa comunhão, ela independe da presença física. Nós precisamos ter comunhão espiritualmente com cada membro da igreja, que é o corpo de Cristo. Se você estiver ligado ao corpo de Cristo, se Cristo for o cabeça da sua vida, certamente você terá comunhão com a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso, sozinho, mas ele não se sentia assim. Sua mente, seu coração estavam cheios da presença e da comunhão com Cristo, né? Então, mesmo ali, naquele isolamento social, ele estava mantendo a sua comunhão com Cristo. O Mestre estava ali, sobre ele, nele, agindo através dele, escrevendo, e ele estava exercitando a sua plena comunhão. Então, mantenha-se firme, mantenha-se ligado na igreja, no corpo de Cristo, para que você possa verdadeiramente manter uma vida de comunhão e relacionamento com o Deus
diariamente, tá ok? Eu quero já caminhar para a conclusão e dizer o seguinte: em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para coisas que passavam desapercebido, coisas que iam perdendo a importância com o passar dos dias, né? E isso acontecia em muitos lares. Aquela correria de chegar, de sair, de levar a criança para a escola, de levar a criança para o treino, de levar a criança para o curso disso, curso daquilo, aquela correria. As famílias estavam sem tempo. Agora, as famílias tiveram que aprender a conviver como família. Tem muitas famílias aí que, infelizmente, estão sofrendo porque estão juntos, porque eles não tinham relacionamento, eles não tinham uma boa convivência, usavam a casa como dormitório, e nós não podemos fazer do nosso lar um lugar dormitório. Nós temos que fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Aliás, eu costumo dizer que a igreja começa em casa, né? A nossa comunhão, o nosso relacionamento começa com a família. Então, não adianta você querer ter comunhão com todos os membros da igreja se você não tem comunhão com a sua esposa, se você não tem comunhão com seus filhos, se você não tem comunhão com aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Então, esse isolamento social, essa pandemia, não só tirou coisas, mas também nos levou as pessoas a fazer uma reflexão muito profunda da vida que elas estavam levando. Que vida era essa? As pessoas não tinham convívio familiar saudável. As pessoas, às vezes, viviam em pé de guerra, saíam de casa, né, por qualquer coisa, e agora o melhor lugar está em casa. Todo mundo teve que aprender a ficar em casa, né? Teve que aprender a buscar uma forma, né, de fazer com que o tempo em família pudesse ser um tempo de qualidade, um tempo abençoado, né? Então, essa quarentena, né, essa pandemia, ela trouxe essa questão também para as famílias que tiveram muito que aprender uns com os outros. Pais tiveram que aprender a brincar com os seus filhos que não faziam, né? Quantas famílias que estavam distantes por conta da correria do dia a dia agora tiveram que reaprender por conta de uma série de situações que têm acontecido diariamente, né, no seio das famílias. E eu quero que você pense o seguinte, né, como está aqui na nossa lição: o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão, né? O que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? Preserve a comunhão com a sua família, com os irmãos da igreja, nos grupos pequenos, né, grupos familiares, né, no grupo da igreja, no grupo dos irmãos, né? Quanta coisa boa também tem acontecido nesse período de quarentena. Tem pessoas que trazem prazer com a sua presença, hein? Eu achei isso aqui muito interessante, né? Tem pessoas que trazem prazer com a sua presença, mas também tem pessoas que é um prazer quando elas estão ausentes, né? Essa que é a realidade. E aí a gente tem que refletir: as pessoas gostam da minha presença? As pessoas gostam da sua presença? Ou elas preferem que você esteja ausente do convívio aonde elas se encontram? Precisamos pensar nisso. Que tipo de pessoa? Porque se as pessoas não gostam da minha presença, eu tenho que parar para pensar: por que as pessoas não querem estar perto de mim, próximo de mim? Alguma coisa eu estou fazendo, algumas atitudes precisam ser mudadas para que realmente um bom relacionamento possa existir. A interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém, né? E a gente tem que aprender isso. Nós
não podemos fazer tudo, nós não sabemos tudo e nós precisamos de pessoas à nossa volta. Então é muito bom, é muito importante quando nós sabemos que temos o outro e o corpo, né? Como a igreja foi mencionado aqui no nosso estudo, que é o corpo. É interessante que existem coisas que a mão direita faz e que a esquerda não faz. Para pensar. Você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Nós temos a mão esquerda e nós temos a mão direita. Então existem coisas que a esquerda faz e que a direita não faz. Por exemplo, quem dirige. Você segura o volante com as duas mãos. Mas quando você vai passar a marcha no carro, com que mão que você passa a marcha? Com a direita. Não dá para passar a marcha com a esquerda. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os carros não tem como, né? Você só vai passar a marcha do carro com a direita. Não, a esquerda vai segurar o volante. Então, nós precisamos aprender isso. Que nós dependemos de outras pessoas e precisamos pedir ajuda e precisamos entender que nós não somos autossuficientes, tá? Então é isso que essa lição traz também de relevante para nós e nós precisamos aprender isso, né? Essa vida de interdependência. E para finalizar, Cristo é presença em todo o tempo. Né? Em todo o tempo Cristo se faz presente. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Que Cristo está presente na igreja quando a igreja está cheia, reunida. Cristo está presente quando nós estamos sozinhos na nossa casa. Cristo é tudo em todos. É como ele diz aqui no versículo 6, vou ler de novo. Em um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Sem Cristo, nós não somos nada. Na sua percepção, como estamos reproduzindo esta presença como igreja? Como a igreja está reproduzindo essa presença? A igreja precisa ser marcante na sociedade em que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos ser crentes que realmente possamos marcar a história, né? Porque Cristo está em nós e nós precisamos transmitir Cristo na vida das outras pessoas para que elas também possam ter o mesmo entendimento que nós temos da importância da salvação em Cristo Jesus. Que possamos, mesmo no distanciamento social, manter a nossa comunhão. Tenha comunhão com Deus em todo momento, mas mantenha a sua comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus te abençoe, fique com essa palavra e eu quero agradecer a Deus orando nesse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por cada pessoa que está participando desse estudo. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família e a nós que aqui estamos também, que sejamos ricamente abençoados por Ti, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.